Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estou em casa, estou com a família aqui, tá todo mundo ótimo. Mais um pouquinho aí na frente, isso vai voltar ao normal, né? Bom, preparei esse materialzinho aqui para a gente trabalhar um conteúdo que ficou para trás em relação ao conteúdo que o Positivo estava trabalhando com vocês, né? A parte do início da segunda unidade da apostila, ou do capítulo 2 da apostila, falando sobre as divisões ali do globo terrestre, tá? Então a gente vai falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, ok? Vamos começar então. Conhecendo a Terra. Umas perguntinhas aqui para a gente responder antes de a gente começar. Vimos que os seres humanos sempre tiveram curiosidade sobre a Lua, os corpos celestes em geral. Porém, também queriam conhecer mais sobre o nosso planeta. Lendas diversas falavam do interior da Terra. Havia ali um mundo subterrâneo ou a Terra era oca? Ao longo do século XX, muitas respostas a essas perguntas começaram a tomar forma, né? Você já pensou em tudo que existe e acontece embaixo dos seus pés? Será que podemos cavar um buraco para atravessar a Terra, passando pelo meio dela? Por exemplo, começar a escavar no Brasil e chegar ao Japão? E se isso fosse possível, o que veríamos? Como será a Terra por dentro? Então a gente vai ver agora um videozinho trazendo um pouquinho dessa ideia de como é que vocês podem estar imaginando, ou como é que a sociedade já imaginou o que tem abaixo dos nossos pés. Depressa! Quero chegar em casa antes do anoitecer. Oi, dá pra ir um pouquinho mais devagar? É só uma leve tempestade. Tio Trevor! Entra aqui! Cuidado! Ah! Presos? Estamos presos aqui? Não se preocupe, direção é o meu sexto sentido. Cuidado! A gente ainda tá caindo! Vamos, pessoal! Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o centro da Terra. É inacreditável. Abaixa! Vivam a aventura. A temperatura está subindo rápido. Quanto tempo temos? 48 horas, talvez menos. Sintam a emoção. Entrem. Vou na frente. Melhor a gente agarrar em alguma coisa! Aquele lado! É lava. Tá se aproximando. Mesmo planeta. Um mundo diferente. Nunca vi um dinossauro antes! Não em carne e osso! Brendan Fraser. Viagem ao centro da Terra. O filme. Que meleca! Bom, esse filme, o nome dele, né, o título dele é Viagem ao Centro da Terra. Como a gente pode observar aí, o imaginário, né, da, do cineasta ou do autor ali do filme, na verdade ele foi baseado em cima de um livro, é bem interessante, mas a gente sabe que não tem nada a ver com a realidade. Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem para ver mais para frente. Vamos lá. Camadas da Terra. O que a gente tem, né, de camadas para estudar? Ao olharmos a Terra como um todo, podemos dizer que ela é formada por 3 camadas concêntricas. O que a gente pode tirar dessa palavra aí? Camada concêntrica. Bom, você pode imaginar a Terra como uma cebola,
E essa bola tem várias camadas. É mais ou menos assim que é a Terra. Bom, ela é composta então por 3 camadas. 3 camadas. A crosta, também chamada de litosfera. Um manto. E por último, a gente tem a parte mais interna que a gente chama de núcleo. Ok? A gente vai estudar os 3 um pouquinho mais a fundo. Observe na ilustração a representação das camadas da Terra. Então aqui vocês podem ver a representação nessa imagem que talvez não esteja muito boa para vocês, mas mais para frente a gente vai ver mais algumas outras imagens que estejam um pouquinho melhor, mas aqui está a crosta, a gente tem o manto, tem umas 2 divisões aqui que a gente vai discutir um pouquinho mais ali na frente, e aqui a gente tem o núcleo, ok? Mais na frente a gente também vai falar um pouquinho sobre o núcleo. Vamos lá então. Primeiro, a primeira camada lá em cima, a crosta terrestre, ou crosta terrestre. Bom, a crosta terrestre pode ser dividida em crosta oceânica e crosta continental. Só um minutinho, deixa eu ver se consigo ajeitar aqui para vocês enxergarem melhor. Acho que agora ficou mais fácil de ver, né? Crosta continental. Então tem 2 crostas, a crosta oceânica e a crosta continental. A crosta oceânica forma o fundo dos oceanos. Com espessura de 5 a 10 km, ela é mais fina do que a crosta continental. Okay? A crosta continental constitui os continentes, as áreas do mar raso, né? As áreas ali onde a gente consegue nadar, onde pertinho ali no rasinho, certo? E ela tem uma espessura, olha só, que pode chegar até 70 km de profundidade. Então, a crosta continental é muito maior do que a crosta oceânica, ok? Por último, a gente tem mais uma aqui. A crosta terrestre é formada por várias partes de rocha sólida, chamadas de placas tectônicas, as quais deslizam sobre o manto. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente, tá ok? Vamos lá. O manto. O manto é a camada logo abaixo da crosta. Tem cerca de 2.900 km de espessura, portanto aí é muito maior, né, do que a crosta que a gente estava falando anteriormente. Constitui a maior parte, 2/3 aí, né, da distância que a gente tem lá da crosta até o núcleo. 2/3 dessa distância é tudo manto. E pode ser dividido em manto superior e manto inferior. Vamos ver o que a gente tem aqui para a gente dar uma olhadinha. Nosso desenhozinho aqui ficou mais fácil para a gente enxergar. Ó. Bom, a gente tem aqui, ó, a crosta, que a gente já falou dela lá em cima, né? E aí vocês estão enxergando o mousezinho aqui, ó. Opa, acho que esse não... agora chegou o mouse. Então aqui voltando, aqui é a crosta terrestre, né? Se a gente fizesse um corte no meio, né? Então a gente enxergaria assim a crosta. Aí aqui de marrom a gente está vendo uma parte do manto e de laranja a outra parte do manto. Então a gente tem o manto superior que está aparecendo em marrom aqui para vocês e o manto inferior que está aparecendo em laranja, ok? Será que a gente chama de magma ou de lava que sai do vulcão? Amostras do material que formam um manto chega até a superfície por meio das erupções vulcânicas. E ele é composto por rochas derretidas. Então o manto está todo no estado líquido e ele é basicamente rocha derretida. A alta temperatura, obviamente. E recebe o nome de magma. Então o manto, quando ele está lá embaixo da crosta, a gente chama de magma. Quando ele vem para a superfície, quando ele é expelido lá pelo vulcão, a gente vai chamar a partir daí de lava. Os dois são a mesma coisa, os dois são basicamente rocha derretida, ok? Mais um videozinho para a gente ver. Camera drones have captured mesmerizing footage of an exploding cauldron of lava in Iceland. E aí, estão vendo aqui? Essa parte de rocha derretida toda que está aparecendo ali? O que vocês acham?
nessa posição que a In gente vai chamar February de magma ou de lava? 2015, American Eric Cheng was able to fulfill his lifelong vocês dream falarem. of exploring a volcano. Ah, thanks já to passou advances pro lado in de fora do technology. vulcão, então já apareceu na crosta, então a gente vai chamar de lava. Olha que imagem legal essa. The aerial specialist flew 2 camera drones 164 feet above this volcanic system, which began erupting in August 2014, to Erupção film the rivers vulcânica. of molten lava. Interessante. Vamos passar para frente então. Movimento da placa tectônica. Eu tinha falado lá para vocês que a gente estava falando de crosta ainda, ou de crosta, né? Como é que ocorre esse movimento? Então, primeiro a gente tem a crosta, e logo abaixo a gente tem o manto, que é líquido. Então, as placas, elas podem... Estão me enxergando ali? Então, né? Então, as placas, elas podem caminhar, né? Em cima desse manto, que é líquido, certo? Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Vamos lá. No interior do manto, as temperaturas podem chegar a 4.000 graus Celsius. É quente pra caramba. As altas temperaturas e outros fatores internos fazem com que o manto se mova lentamente. Por meio da movimentação do manto, as placas tectônicas se deslocam vagarosamente com os continentes e o fundo dos oceanos também. Estão sobre elas, essas placas estão então sobre o manto. As mudanças nas placas se refletem em alterações no relevo. E aí vocês vão estudar toda essa parte de relevo na disciplina de geografia. Os vulcões nascem num ponto em que essas placas se chocam. Então, no ponto em que a placa se choca, né, ou se afasta também, né, vai ocorrer a liberação do magma. Só que aí a gente vai passar a chamar de lava vulcânica. Tem mais uma coisinha, deixa eu dar uma olhada aí. Vamos dar uma olhada. A ideia de que os continentes do nosso planeta estão em constante movimento se esbarrando ao redor do globo tem pelo menos 200 anos de idade. Mas a maioria dos geólogos não acreditava nisso até a década de 1960, quando evidências comprovaram que a crosta da Terra é sim dividida em fragmentos, também conhecidos como placas tectônicas, e que eles estão se movendo. Hoje em dia, nós acompanhamos esse movimento com precisão milimétrica, utilizando satélites. A maneira mais simples e fácil de explicar o motivo das placas tectônicas estarem se movendo é que elas são arrastadas pelas correntes do manto superior, uma camada de rocha que se move lentamente logo abaixo da crosta terrestre. Correntes convergentes fazem com que as placas se encontrem, enquanto as correntes divergentes as separam. Resumindo, é isso. A rocha quente desse manto sobe a partir do núcleo e se move sob a crosta até que ela esfria e se torna pesada, afundando de volta para o núcleo. Mas as placas tectônicas não estão passeando tranquilamente nessas correntes, como malas em uma esteira de bagagens. Elas nem têm como, já que algumas placas se movem mais rapidamente do que a corrente debaixo dela. Por exemplo, a placa de Nazca, um pedaço de crosta oceânica na costa oeste da América do Sul, viaja em direção ao leste é uma viagem de 10 cm por ano, enquanto o manto debaixo dela viaja apenas 5 cm por ano. Sejam placas tectônicas ou malas de viagem, nenhuma das duas consegue se mover mais rápido que a esteira por baixo, a não ser que algo ou alguém as puxe ou empurre. E algumas das placas da Terra, ao que parece, estão se empurrando. Quando uma placa oceânica colide com a outra, ou então com uma placa carregando o peso da massa continental, aquela que for mais fina dobra e escorrega para baixo da outra. À medida que o fundo do mar afunda no manto, ele leva a placa tectônica junto, do mesmo jeito que uma corrente escorregando para fora de uma mesa. Quanto mais fundo essa placa vai, mais forte e rapidamente ela puxa o restante dela que ficou para trás. Você pode descobrir onde isso acontece usando o Google Earth. As fossas oceânicas visíveis nas costas de alguns continentes e ilhas mostram locais onde a crosta oceânica afunda, influenciando a borda do seu vizinho no processo. Além do mais, esses pedaços do fundo do mar acabam ajudando na convecção do manto abaixo deles, evitando que essas rochas continuem se movendo para os lados, forçando-as para baixo. Eventualmente, o peso fica tão grande que acaba separando as placas, mergulhando lentamente em direção ao núcleo, com uma força de sucção que leva junto o material do manto. Então, de certa forma, a crosta do fundo do mar é mais como uma esteira de bagagem do que algo passeando sobre ela. Os continentes, por outro lado, são as bagagens. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até mais! Voltei! Gostaram do videozinho da animação para entender como é que é o dançar aí das placas tectônicas? Vamos lá, vamos para frente. Vou dar um segundinho aqui para eu passar. Agora foi. Então a gente já viu crosta, manto e agora núcleo. Núcleo da Terra.
No núcleo, a pressão é muito alta, então o peso de todo esse manto, né, da crosta está em cima do núcleo, por isso que a pressão é elevadíssima. E as temperaturas também ficam em torno de 4.000 a 6.000 graus. O núcleo é formado por duas partes, igual o manto. O manto tinha duas partes, o núcleo também vai ter duas partes. Uma mais interna, contendo ferro sólido, e outra mais externa, que tem ferro e níquel, só que eles são derretidos, né? Por conter ferro e níquel, a parte mais externa é chamada de nífer, níquel e ferro. Essa imagem para a gente dar uma olhadinha. Então, onde é que estão essas duas partes do núcleo, né? Olha lá, essa parte bem amarelada, clara aqui, parecendo o Sol, é o núcleo interno. Essa outra parte aqui, no amarelo mais escuro um pouquinho, é que é o núcleo externo. Lembrando que o núcleo interno é sólido, o núcleo externo líquido. E agora, vocês têm Fazendo Ciência lá na página 34 da apostila de vocês, apostila 1, que vocês ainda estão trabalhando, tá? Eu queria que vocês acessassem lá o Mentor, que é mais ou menos a mesma ferramenta que eu usei para publicar esse vídeo para vocês, e tentassem mandar para mim de volta nessa atividade feita por vocês. Então, página 34 da apostila, estou dando um prazo de 15 dias para vocês me entregarem. Tem duas perguntinhas lá bem fáceis. Eu queria que vocês batessem foto dos materiais que fossem produzidos e encaminhassem para mim lá por e-mail do Mentor, por via Mentor, tá? Ok? Posso ir para frente? Qualquer dúvida, vocês podem também me procurar lá no Mentor, que eu vou estar respondendo a vocês. Investigação geológica. A geologia é a ciência que estuda a Terra e procura entender sua origem, estrutura, composição e transformações passadas que a tornaram como hoje. Os profissionais que estudam geologia são os geólogos. Para compreender diversos fenômenos que acontecem na crosta terrestre, é importante conhecer as camadas da Terra. São os três que a gente estudou agora. As rochas que formam a crosta ou crosta são muito duras e perfurá-las é uma tarefa muito difícil. Após alguns metros de perfuração, os equipamentos ficam todos degradados, né? Acabam estragando. E à medida que se avança na superfície, a temperatura ainda vai aumentando. Quanto mais fundo você vai, maior é a temperatura. Em média, 33 metros escavados, a temperatura aumenta 1 grau Celsius. Então, para cada 33 graus que você cavar, a temperatura vai aumentar 1 grau Celsius. Isso a gente chama de gradiente geotérmico. A gente pode usar isso, inclusive, para produzir energia elétrica, sabia? Bom, videozinho para vocês. Aliás, antes tem mais um pedacinho, desculpa. Como estudo direto, acho que ele vai falar um pouquinho aqui sobre as formas, né, de investigação. Com o estudo direto do interior é limitado. É difícil a gente estudar um manto e núcleo, né? A gente só consegue perfurar aí 12 km de profundidade, alcançado pelas sondas. Para estudar as regiões mais profundas do interior da Terra, os profissionais da área também utilizam os métodos indiretos de estudos. E os mais importantes a gente vai citar aqui. Bom, a gente pode fazer a coleta e análise da lava expelida pelo vulcão, para estudar um manto, mais propriamente dito, né? E a forma também mais interessante que a gente acaba utilizando é registros que podem produzir registro e interpretação dos movimentos da crosta terrestre que produzem terremotos. Em todo o planeta, há milhares de equipamentos que registram o movimento resultante dos terremotos. Esses equipamentos são os sismógrafos. Vamos dar uma olhadinha no vídeo para uma profissão do geólogo. Meu nome é Hugo Cássio Rocha, tenho Rocha até no nome, sou geólogo, atuo no metrô de São Paulo, na área de geologia de engenharia. Meu nome é Fabrícia Massoni, sou geóloga no metrô de São Paulo há 5 anos. Ele tem que ser curioso, ele tem que gostar de buscar coisa nova, ele tem que gostar de viver na natureza, porque dificilmente o geólogo fica longe da terra, da rocha, do mato. Nós estamos aqui nessa pedreira, que é a pedreira Morro Grande, que fica na cidade de São Paulo, estudando um local para se instalar um pátio de uma nova linha do metrô. As principais ferramentas de trabalho do geólogo,
As clássicas é o martelo do geólogo e a bússola. Ela serve para você medir planos de rocha, famílias de fraturas, inclinações. Você tem um nível de bolha aqui que você consegue medir inclinação. Nessa fase inicial de estudos, o geólogo é essencial, porque nessa etapa a gente está investigando o local e determinando os pontos onde são feitas as sondagens, de acordo com a configuração atual dessa área. Na frente de uma parte do maciço rochoso aqui da pedreira, e a gente tem que fazer uma avaliação da qualidade dessa rocha. Então a gente dá uma martelada na rocha e já começa a ver a resistência dela. É um granito, na verdade, ele tem várias estruturas planares. Aqui é uma estrutura mais antiga. E a gente, com a bússola, a gente mede a direção dessas estruturas. E na verdade a gente vê como isso interage com o túnel. Se isso vai formar uma cunha de rocha que pode cair no túnel. Uma vez que você vai ter instalação de estruturas, ter um conhecimento do meio que você tem aqui, fazer perfurações, que nós chamamos de sondagem, né? Com o intuito de, como eu falei, investigar o meio geológico que nós estamos. Né? Montado com uma malha, né, de pontos, e após todo esse trabalho de perfuração nós conseguimos fazer a integração dos dados conectados e consegue ter uma ideia, espacialmente falando, da profundidade de ocorrência de solo, de rocha, que tipo de material que você tem aqui, e por aí vai se trabalhando com o intuito de ter uma ideia do que pode ou não vir a ser instalado aqui. Uau! Que legal o processo do pessoal escavando ali para tirar a rocha, né, para poder estudá-la. Vamos lá. Pessoal, com isso eu encerro a aula. Vou deixar aqui para vocês uma atividade que vocês têm para fazer a página 36. Deixei ali o prazo de 15 dias para vocês fazerem, postarem para mim. Usem o Mentor, tá? Para tirar qualquer dúvida. Vou estar aqui. Estou em casa, então todo dia estou dando uma olhadinha no Mentor, ver se tem alguma dúvida para a gente poder ajudar vocês. Beleza? Obrigado. A gente se vê. Espero que o mais rápido possível. Tchau, tchau.